mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena. Olá, bom dia, estimado ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Vida Plena. Este programa que cuida da sua saúde em 3 dimensões. É isso mesmo, nós falamos que cuidamos da sua saúde em 3Ds. Nossa missão é cuidar de si, física, mental e espiritualmente, por meio dos temas que são abordados aqui diariamente, nessa frequência 93.9 FM, Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Saiba que este programa tem a coordenação de Ana Miguel, a técnica é de João Salgueiro, a produção é de Domingos Chiquete, assistência de Frantana Rote e apresenta para si com muito prazer o seu companheiro, Adérito da Silva. Antes de mais, convido a seguir-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e também no YouTube. Basta pesquisar por Rádio Adventos e você terá acesso a toda a programação dessa estação radiofônica. Pode também deixar a sua mensagem no WhatsApp através do número 923-892177. Eu repito, 923-892177. Ou ainda pode também acompanhar-nos online em www.radioadventos.ao. Agora vamos à saudação musical que já é habitual aqui no seu programa Vida Plena. Ouça essa música bela, medite nela e nós voltamos daqui a pouquinho. Hivilikia ocho ndipo ngolole ojila homo weye wania eloboloko nyokwende la vonjila iwa die vondak yangala Yivilike yocho di pongolole ojila Omo ebie Wania ebloboloko Liokwende la vonjila iwa Di tagatate Sila hunene wavevo kwange ochondamba te kulusulyove duku kwame ditavyata Chandamba te kulusu liove duku kwame omwenyoba jale imwe inene sikwetendo mundu kuchui Lomboloco
te quando ando kwawe ocho dambate kulusuya medo Música boa no seu receptor, estimado ouvinte. Olha que nós fazemos com muito prazer. Essa música é para que você possa estar também bem disposto para então poder receber da melhor maneira o assunto que vamos abordar aqui hoje, que é muito importante. Olha, nós hoje vamos falar sobre alimentação, mas atenção, caro ouvinte, que não é qualquer tipo de alimentação. Vamos falar sobre alimentação sem carne. É isso mesmo. Você deve estar a se perguntar, mas será que é possível alimentação sem carne? Eu passei a minha vida toda comendo carne. A carne sempre fez parte do meu cardápio. Mas será que é possível? Então você vai ficar a saber hoje. E para falar sobre este assunto, nada melhor do que convidar uma especialista que vai aqui nos orientar, não é? Como fazer, vai orientar a estimado ouvinte, como fazer então para poder ter uma alimentação saudável e uma alimentação sem carne. É nossa convidada, a doutora Arlete Sambango Lupassa. Ela é nutricionista, é palestrante e também consultora nutricional. Doutora, muito bom dia e bem-vinda ao programa Vida Plena. Bom dia a todos, bom dia caros ouvintes e sejam todos bem-vindos ao programa Vida Plena. Muito bom, obrigado doutora, a convidar aqui também os nossos ouvintes. Doutora, bem, podemos já começar por definir, como falei aqui na introdução, é possível mesmo ter uma alimentação sem carne? Isso vamos falar mais daqui a pouquinho durante o programa, mas doutora, como podemos entender a alimentação sem carne? Bem, uma alimentação sem carne é nada mais uma dieta vegetariana, onde exclui-se alimentos de origem animal, como a carne de vaca, de porco, frangos, peixes. Então, essa é a definição de uma dieta sem carne. E é possível sim viver com essa dieta sem carne sem problemas nenhum. Então, nosso caro ouvinte já está esclarecido que é possível sim, mas você vai ficar a saber aqui então como fazer. Quais são os passos para se conseguir viver e ter uma alimentação sem carne. Doutora, falou que a alimentação sem carne, resumidamente, é alimentação vegetariana. Quer dizer que uma pessoa vegetariana é aquela que vive sem carne, não come carne por nada. Exclusão de toda a carne. Vale aqui ressaltar que neste grupo de vegetarianos também podemos dividir em três grupos. Né? Tem Quais são? Os ovo-lacto-vegetarianos, os vegetarianos restritos e também tem um novo grupo aí, os veganos. Então, doutora, só para ajudar aqui a compreensão do nosso ouvinte, por favor, vai assim detalhar, não é? Cada tipo. Queríamos ter um pouquinho mais, né, de conhecimento desses tipos, não é, de vegetarianos, vamos assim dizer. Sim, os vegetarianos restritos são os indivíduos que excluem-se também dos alimentos de origem animal, como ovos e leites e derivados. Neste caso excluem tudo, não é? Sim, carne, excluem, os produtos. Sim, todos os produtos de origem animal. Certo. E tem o grupo dos ovo-lacto-vegetarianos que incluem ainda os ovos, os leites e alguns queijos. Já os veganos também são restritos e neles podemos encontrar que eles nem usam nenhum tecido, nenhum produto de origem animal, inclusive as roupas, calçados, pastas, nada de origem animal, porque a política deles é preservar o meio ambiente. Né? Então, ser vegetariano varia muito de indivíduo, de classe social e por aí vai. Muito bom. Então, doutora, o que pode levar uma pessoa a ser vegetariana, independentemente dos diversos tipos que a doutora já acabou aqui de explicar, mas o que leva uma pessoa a adotar esse estilo de vida? Bem, por ser um estilo de vida saudável, tem ótimos benefícios
E para quem não sabe, a alimentação de origem animal tem alguns malefícios, né? Tem as causas como câncer, aparecimento de câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, aumento do colesterol no sangue, pressão alta. Então, é uma dieta que causa essas patologias, né? Doenças crônicas não transmissíveis. Então, não há benefício em consumir dieta de origem animal. Nesse caso, a carne, inclusive, os seus produtos derivados dela. Sim, a carne e os seus produtos, os seus derivados, né? Por exemplo, chouriço, salsicha, fiambre, queijos e por aí vai. Por quê? Porque esses alimentos praticamente é um alimento vazio. Não nos nutre. Praticamente ele é rico em gorduras, muito sal, e isso é que realmente faz mal ao nosso organismo. Principalmente esses alimentos que chamamos de enchidos. Enchidos? Sim, o que é isso, doutora? Os enchidos são chouriço, salsicha, fiambre. Muita gente consome também de origem animal. Mesmo sendo aquela fatia fina, achando que tem menos caloria, não faz mal, faz sim. Então é bom excluir-se deles, porque para além de gordura e sal, também encontramos uma substância cancerígena. Independentemente se for de frango, de peru, que muita gente gosta de aderir, não vou comer de porco, mas vou comer aquela salsicha de frango, dá no mesmo. Todos eles têm esse composto cancerígeno, nitrato. Não é um alimento aconselhável para ser consumido. Neste caso não é recomendável. Não é recomendável para se consumir. Porque, principalmente, vou aqui dizer os adventistas, não é? Alguns irmãos, sim, eles dizem que não comem carne de porco, não comem, a doutora já disse os enchidos, não é? Chouriço, mas muitos aderem para salsicha de galinha, assim, de peru. Salsicha de galinha de peru. E o processo de produção, né, é igual para o chouriço, para a salsicha que é de porco. São alimentos ou aves, são restos que não têm nenhum valor nutricional. Praticamente é corante, conservante, bastante sal e não tem nenhum valor nutricional para o nosso organismo. Então, quem acha que está a comer a salsicha de galinha ou de peru, por exemplo, achando que é saudável, ou mudança, não está a fazer nada. E só para chamar a atenção que esses alimentos enchidos, sim, eles, para sair do nosso corpo, dura durante 30 anos. Essa toxina que ele vai comendo hoje, amanhã, depois da manhã, dura 30 anos para sair. Então é interessante para quem tem esse hábito cortar logo, porque não é saudável. Muito bom, doutor. Essa recomendação, atenção, estimado ouvinte, é muito séria. E é mesmo importante cuidarmos da nossa saúde. E a alimentação sem carne, vamos ainda ver ao longo desse programa que é a mais recomendada. Mas, doutora, já que não é orientado, não é aconselhável, e a doutora ainda diz cortar logo, porque é muito sério. Verdade. Mas então, o que é que nós podemos comer, na verdade? Sabendo agora que não é aconselhável, não é mais indicada a alimentação à base de carnes e os seus derivados. Ok. É que podemos ressaltar também aqui que nós crescemos e ouvimos que a carne é um alimento completo, principal. Certo. Mas vamos ver ao longo do tempo que não é bem assim. Ele é rico em bastante gordura e que ao longo do tempo consumindo causa bastante doenças e está comprovado cientificamente, né? Então uma mudança de uma dieta sem carne é sempre bem-vinda, não é? E não é difícil, tem uns benefícios muito bons. Só para passar aqui para os nossos ouvintes, ela é boa para controlar o açúcar, principalmente para quem é diabético, ajuda a baixar o colesterol, quem tem problema nos ossos também melhora bastante, quem tem intestino preso, a famosa obstipação, os alimentos de origem vegetal são ricos em fibras e ajuda bastante no trânsito intestinal, melhora a nossa pele, até o nosso cabelo. Então ela vai fazendo um curativo desde a mente até o restante do nosso corpo. Então é muito benéfico termos aí uma alimentação de origem vegetal. E aqui a pergunta que não se quer calar, o que comer? Então, o que Quais comer? são as recomendações da doutora? Realmente, não é fácil para muita gente. Acha-se que é muito difícil ter uma dieta de origem vegetal, muito pelo contrário. Deus nos ofereceu um leque de alimentos de origem vegetal e muito mais barato em relação
a carne, o peixe, o frango e por aí vai. Então, o que é que nós podemos comer os alimentos de origem vegetal? Começando pelas frutas, pelas verduras, os cereais. Pode ser ter um arroz com feijão e uma couvezinha. Já é um alimento de origem vegetal bastante saudável. Então, ninguém perde nada seguindo essa dieta que realmente Deus já nos deu desde o princípio, né? Então, é importante que as pessoas saibam que, incluindo essa nova dieta, tem esse custo e benefício para dentro dos nossos lares. Por exemplo, quem quiser fazer uma combinação, vamos pensar um pequeno almoço. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou comer a um pequeno almoço sendo, por exemplo, vegetariana? Exato. Vamos pensar num leite de flocos de aveia. É algo muito fácil de fazer, mais barato também, né? E acompanhar, por exemplo, com cereais, né? Que também pode ser fácil de fazer em casa. Tudo é muito mais barato. Por exemplo, num cereal, nós podemos incluir, para fazer os flocos de aveia, uma jinguba que é barata, né? Um gergelim que nós encontramos ali no supermercado. Então, tem um leque de alimentos de origem vegetal que dá muito bem para seguir e sem ter nenhum problema de saúde. Muito bom, doutora. Eu gostava que desse assim um pouquinho mais de detalhes, tipo orientações quanto às combinações desses alimentos, nesse caso, à base de vegetais. Vale ressaltar também que tem alguns indivíduos que já são vegetarianos e têm essa preocupação como combinar, o que é que eu posso comer? Exatamente, né? Para quem essa dificuldade. Já é vegetariano, sim, mas... E também e doutora, só algo curioso, muito curioso mesmo, assim dizer, alguns vegetarianos, infelizmente, depois acabam por desistir, nesse caso, regredir, porque notam que manter esse estilo de vida à base da alimentação vegetariana acaba sendo muito custoso. Dizem que não é nada barato comprar os cereais, vegetais. Neste caso, a doutora pode ajudar nesse sentido. A quem já é vegetariano e está com essa dificuldade, a quem não varia, por exemplo, o cardápio, vamos assim dizer, por exemplo, no almoço ou jantar, vai comendo funs com rama, o arroz com abacate, enfim, e mantém o mesmo tipo de alimentação. O mesmo prato ele mantém variadas vezes. Isso também pode ser prejudicial? Sim, porque quando nós repetimos sempre o mesmo alimento, deixamos de comer os outros nutrientes e ficamos só com os mesmos nutrientes e tem essa falta, essa deficiência, né? O importante sim aqui é saber combinar. Realmente tem muitos vegetarianos que têm essa dificuldade de combinação, como substituir a proteína da carne pela proteína vegetal. E dá sim muito bem para fazer essa substituição. Vamos começar, por exemplo, por uma moteta. A moteta também é rica em proteína, então nós podemos substituir a carne com a moteta. Podemos substituir a moteta pela carne, a carne pelos cogumelos, também é uma boa fonte de proteína. O feijão em si também é uma boa fonte de proteína. A soja é outra fonte de proteína. Só para passar aqui aos nossos ouvintes, um dos alimentos que tem a mesma quantidade de proteína igual a carne é a soja. Então, quem consome a soja não está a perder nada. É ótima fonte de proteína. Então, temos um leque enorme para não se preocupar nessas combinações, porque tem alguns indivíduos que são vegetarianos e têm problemas de anemia, porque é por falta da combinação. Okay. Então, quero passar aqui um prato completo, né, para quem é vegetariano e tem essa dificuldade. Vamos pensar, por exemplo, numa moteta, num arroz. Se for um arroz integral, ok. Se não, pode ser um arroz de legumes, né? Um feijãozinho e uma couve. Tens aí o prato completo. Teve uma ótima substituição sem ser tão caro como se pensa. E aí nós prevenimos sim essa anemia que muitos vegetarianos têm. Por acaso eu tenho recebido alguns pacientes com este problema. Com este problema. Então, orientando corretamente, conseguimos ter uma boa saúde aí sendo vegetariano. E doutora, neste caso, para quem convive com vegetarianos e conhece, pode aí se perguntar, mas eu já ouvi falar em carne de soja, mas o que falar desse tipo de alimentação?
Doutora, o que dizer sobre essa questão? Bem, é apenas para enfeitar, né? É porque quando nós preparamos uma soja, né? Tem a soja texturizada fina, quando nós preparamos, que aparece em vários formatos nos supermercados. Então, ela apresenta-se como se fosse uma carne realmente então, na verdade, ela não vai nada de carne, não é animal. Sim, ela é totalmente vegetal. E é o nome apenas que muda em função do formato, doutora. Sim, no formato, na apresentação. Lembra muito a carne de origem animal, mas por acaso é tudo vegetal. Né? Também temos os grãos, né? Os grãos, isso eu falo do feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, também são ótimas fontes de proteína. Então, pode substituir à vontade quem puder seguir e quer seguir essa dieta, ou quem já é, né? E também não esquecendo os nossos produtos do campo, né? Temos a batata doce, a mandioca, o inhame, a banana pão, a abóbora. Também são ótimas substituições para quem é ou quer ser vegetariano. Não vamos pensar só num arroz, num feijão, numa massa, né? Estes alimentos também podem entrar, sim. E a combinação é sempre a mesma. Sempre uma verdura e uma proteína. E a proteína é o quê? É sempre de origem vegetal. Pode ser os grãos, os feijões, um cogumelo ou uma muteta, por exemplo, que também pode substituir aí. Quem é vegetariano não perde nada, só tem benefícios. E só sai a ganhar. Sim, só sai a ganhar. E acaba tendo uma vida mais plena, atenção. Muito mais plena, muito. Ok, a conversa aqui está boa, mas nós vamos a uma curta pausa. Estimado ouvinte, a você que está ligado a este programa Vida Plena, voltamos daqui a pouquinho. Rádio Adventos. Angola, poxa. Mantenha-se atualizado sobre a programação da Rádio Adventos. O programa Bíblia Responde, que apresenta respostas às suas dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, tem novo horário. Acompanhe de segunda a sexta-feira pelas 9 horas. O espaço infantil Universo Candengue. Agora você passa a ouvir de segunda a sexta-feira pelas 14 horas. E o espaço reservado a toda mulher, entre mulheres. Agora tem mais tempo. Você acompanha de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. E tudo que foi dito, escrito ou noticiado, você continua a acompanhar no programa Conversas Cruciais, de segunda a sexta-feira, pelas 16 horas, pontualmente. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A verdadeira caridade só fica sabendo quem a pratica e quem a recebe. Seja uma mão ajudadora e ajude a salvar mais almas. Mãos ajudadoras, brevemente na sintonia da esperança. Olá, caro ouvinte, estamos de volta. Esta é a Rádio Adventos, a 93.9 FM. Você está a acompanhar o programa Vida Plena. Na edição de hoje estamos a falar sobre alimentação sem carne. É isso mesmo. Esse é um tema que é muito importante. E a nossa convidada, a doutora Arlete Sambango Lupassa, ela que é nutricionista, palestrante e consultora nutricional. E hoje está aqui neste programa a falar então sobre alimentação sem carne. Doutora, na primeira parte já falamos sobre o que é isso, alimentação sem carne, e resumidamente, caro ouvinte, já se resumiu aqui que a alimentação sem carne é nada mais do que uma alimentação vegetariana. E a doutora falou sobre 3 tipos de vegetarianos. Para si que perdeu possivelmente este programa, não se preocupe, você pode ainda encontrar também disponível no YouTube. É só acessar as nossas plataformas digitais. Aqui com Realce YouTube, você poderá encontrar este programa que fala sobre alimentação sem carne. Doutora,
Por falar em alimentação sem carne, uma vez que nota-se agora no país a subida, não é? da cesta básica, inclusive a carne também subiu, doutora. Parece que é uma oportunidade também para se adotar já a esse estilo de vida, não é? A alimentação vegetariana. Com certeza, é uma ótima oportunidade. Vemos aí que os preços estão bastante alterados, já não é o que era o passado. Podemos sim ter essa oportunidade de mudar a nossa dieta, né? De animal para vegetal. E é mais barata também. Quer dizer, né? vai ajudar aí com custo. Com custo-benefício. Nosso Exatamente. bolso pode estar um pouquinho mais aliviado, né? Imagine só comprar 1 quilo de jinguba. Imagine comprar só o feijão ou a soja em grão. As castanhas também são ótimas fontes de proteína, jinguba. Então é uma ótima oportunidade para nós mudarmos aí a nossa dieta, diminuir mais o peixe, o frango, as carnes, que sabemos também que a sua conservação não é tão boa assim, né? Desde onde foi tratado até chegar ao nosso prato é meio duvidoso. Sem falar, doutora, que também o tempo em que fica em casa, não é? Sim, o tempo em que fica em casa, o tempo de preparo até congelado chegar. também. Sim, então os produtos do campo chegam a ser mais saudáveis, mais baratos, né? Para levarmos saúde à mesa das nossas famílias. Então é importante agora mudar, né, de paradigma, de pensamento. Olha, por que não mudar agora? Certo, que tem a oportunidade. Sim, fica mais fácil, menos doloroso. Exato. E começar com uma nova dieta, né? A dieta que Deus já nos ensinou bem no princípio, quando Ele fez o mundo, né? Tem aí os cereais, as sementes, né? É importante nós começarmos. E por falar em mudança, doutora, para quem não é vegetariano, de certeza está a acompanhar o programa e agora tem essa consciência e quer dar então esse passo, quer começar já a mudar, qual é a recomendação? Será que ele deve já ir bruscamente e retirar a carne? Olha, daqui para frente não mais vou comer a carne. Quais são as recomendações para quem ainda não é vegetariano e pretende então começar a trilhar esses passos? Bem, não é fácil para quem não é vegetariano, né? Mas também não é difícil. Tudo é possível com Deus. Amém. Né? Então, começar o desmame. Se tinha o hábito de comer a carne 5 dias na semana, vai reduzindo 2 vezes por semana, incluir mais as sementes, as castanhas, que nós chamamos de oleaginosas, Ok. as leguminosas, que são os grãos. Vai colocando mais as nossas verduras, jimboa, rama, quizaca, couve, a nossa mengaleca, né, as berinjelas. Vai colocando mais as verduras no seu dia a dia e diminuindo o consumo das carnes, né? Isso incluindo peixe e frango. E assim vai se acostumando com o paladar, com o novo paladar. Não é fácil, mas aos poucos vai desmamando o consumo de carne para que entre nesse novo hábito que é mais saudável em relação à carne, né? E não só esquecemos aqui de frisar as frutas, também fazem parte. Não podemos esquecer das nossas frutas. Certo, doutora. Na questão das frutas, quando é que devemos, na verdade, consumir as frutas? Alguns dizem que deve ser antes de qualquer alimentação. Outras dizem que não, deve ser depois da alimentação. A recomendação, né? Qual é a recomendação da doutora? Olha, as frutas, elas no máximo que temos que comer ao longo do dia são 5, mínimo 3. 3, um único tipo de fruta ou não, podem ser frutas diferentes, né? E porque as frutas, elas são ricas em vitaminas e minerais, aumentam a nossa imunidade, né? Então é interessante que elas estejam sempre presentes no nosso dia a dia. Todos os dias é importante que, no mínimo, comer mais 2 frutas diferentes. Não é 2 bananas, 2 laranjas. Isso aí, queria falar quanto à quantidade. Isso está errado, certo. Não pode. E é bom, sempre no começo em jejum, comer uma fruta. É interessante, é bem saudável, não há problemas nenhum. E colocá-las também ao longo do dia, por exemplo, no meio da manhã e no meio da tarde, nós chamamos de lanches, não após a refeição, né? Porque
As frutas também têm açúcar, isso atrapalha bastante a nossa digestão. Depois vamos falar no próximo programa o porquê. Certamente. Mas é importante nós colocarmos as frutas nesses intervalos. Por quê? Porque elas ajudam muito naquele momento da fome da manhã, no meio da manhã, e eu estou com fome, já está com desejo de almoçar às 10 horas. Certo. Então uma fruta é bem-vinda. Pode ajudar. Sim, okay. Ajuda bastante. As castanhas também são bem-vindas nesses horários. E no meio da tarde, pode incluir sim uma fruta. 1 a 2 frutas no máximo pode comer, né? E nessa época, que estamos na época de cacimbo, então já temos aí frutas específicas que Deus nos oferece. Então é interessante aumentar aí o consumo das laranjas, tangerinas, goiabas, o limão, porque elas são ricas em vitamina C e nos dão essa proteção de imunidade para tosse, gripe, resfriados. Então é interessante consumir bastante essas frutas nessa época. Muito bem, doutora. E como estamos já a falar sobre os passos para quem quer adotar esse estilo de vida, alguns também acabam encontrando certa dificuldade na aquisição desses produtos, até mesmo de frutas e não só. Se bem que já fizemos menção, não é? Na primeira parte do programa, penso que é necessário, doutora, detalhar um pouquinho mais, não é? Para que o nosso ouvinte esteja consciente que existem sim produtos cereais que são muito mais acessíveis e, sobretudo, produtos do campo. Sim, os produtos do campo são muito mais baratos, né? Mais fácil de encontrar. Em qualquer lugar podemos encontrar uma batata doce, uma mandioca, um inhame, uma banana pão. Podemos encontrar as verduras sem problemas nenhum. São mais baratos. Os legumes, cenoura, pimentos, tomate. Então é importante consumir e é mais barato, muito mais acessível do que pensar numa carne, num frango, num peixe nessa fase em que nos encontramos, que estão um pouquinho mais caro. Acima de tudo, não pensando só aí no custo, mas sim a nossa saúde em primeiro lugar, né? A nossa saúde em primeiro lugar. Então, Deus está a nos mostrar, nos dar essa oportunidade para que mudemos de atitude. Se está mais caro, por que não substituir? E a substituição está aí, muito mais barato, que nós olhamos assim de lado, não gosto muito. Vai colocando aos poucos, porque para acostumar-se nós temos que apreciar o alimento, né? E ser bem apresentado. Porque às vezes só a preparação ferver e por aí a mesa não é convidativo. Tem de se ter também aqui delicadeza na apresentação do prato. Sim. O prato tem de ser já atraente. Começamos a comer com os olhos. Exatamente. Então nós temos que aprender a fazer isso quando queremos mudar, né? A apresentação em tudo, principalmente falando de pratos, de comida, apresentação em tudo. Então se vamos mudar, vamos começar a mudar também a apresentação do nosso prato, porque nós temos o hábito de comer as verduras, por exemplo, uma quizaca, uma berinjela ou uma couve só com fões. Mas podemos acompanhar. É o habitual. Sim, isso é que é o errado, mas podemos acompanhar com uma batata doce, uma mandioca, com uma banana pão, podemos acompanhar a jimboa com o arroz, sim, sem problemas nenhum, porque nós pensamos no arroz já numa salada, né? Certo. A massa, então, nem se fala. As pessoas nem acompanham com nenhuma verdura, está errado. Então, é importante que todo mundo, quando for comer todos esses alimentos que nós chamamos de carboidratos, que tenha sempre uma verdura, para equilibrar o nosso prato. Não esperando só comer a jimboa com funs, porque senão vamos comer funs todos os dias e está errado também. Que já tinha né? feito menção na primeira parte, não é? Alguns não mudam o prato, não, é a mesma coisa todos os dias. E não é correto. Então, tem aí essa oportunidade de mudar e vai ser muito bom para todos nós. E o nosso organismo só agradece, com certeza. Agora eu gostava que falasse um pouquinho sobre o papel de uma nutricionista, essa carreira área da doutora. Penso que é necessário também, porque se formos a fazer as combinações dos alimentos e vegetais de forma empírica, sem saber os nutrientes, as vitaminas de cada alimento, podemos também cair no erro. Então é necessário consultar alguém, não é, que tenha domínio, alguém estudada na matéria, que nem a doutora, por exemplo, para poder orientar. Sim, é verdade. As pessoas têm muita dificuldade nesse quesito de combinação dos alimentos. Na seleção. Sim, o que das comer. frutas.
E às vezes as pessoas ouvem muito de fora e ouvem o errado. É bom sempre consultar um especialista da área para que não caia no erro e coma alimentos errados, né? Então é importante sempre, mas sempre, consultar um especialista, independentemente da área. Não é ser diabético e procurar outra pessoa para te orientar sobre a alimentação. Neste caso, o aconselhável mesmo começar já pela prevenção. Sim, prevenção. Agora, o que nós orientamos ao longo do programa. Agora Exatamente. É a nossa prevenção. E se o estimado ouvinte, como dissemos, não é, já quer dar esse passo, quer começar já a mudar, não é? Então recomenda-se já consultar um nutricionista. Exatamente, para poder então ser orientado e não cair apenas no empirismo e depois ter essa rotina toda. E certo. O mais grave ainda pode ser algumas doenças, como a doutora fez menção na primeira parte deste programa, que é a hipertensão, a anemia também. Sim, doenças cardiovasculares, colesterol alto, diabetes e câncer. Tudo isso pode ser evitado. Pode ser evitado se nós seguirmos uma dieta saudável. Do contrário, vamos ficar realmente doentes. Muito bom, doutora. E aqui a dieta saudável, de certeza, é a alimentação sem carne. Estimado ouvinte, estamos a chegar na reta final deste nosso programa Vida Plena, mas não vamos embora sem deixar aqui as recomendações finais da doutora Arlete. De certeza tem aqui conselhos úteis para deixar a si, estimado ouvinte, não somente a si que quer ser vegetariano, que quer começar essa mudança, mas também para quem já é vegetariano, como já a doutora fez menção durante o programa, na primeira parte, mas a quem também já é vegetariano, possivelmente você estava nesse processo, acabou por desistir. Então, ouça agora aqui as recomendações da doutora Arlete, aquelas assim, já para fechar. Bem, as recomendações que eu deixo, para começar, temos que comer a cada 3 horas. Os horários são importantes, né? É importante. Temos que saber combinar os alimentos. Temos que incluir as refeições nos seus devidos horários, né? O pequeno almoço, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta, né? Evitar pular as refeições, também é importante. Evitar combinações errôneas, por exemplo, batata doce com mandioca no mesmo prato. Saber combinar, não colocar 2 proteínas no nosso prato, por exemplo, ovo com feijão. O feijão tem proteína, o ovo também tem. Essas recomendações são importantes para quem é vegetariano e para quem quer ser. E interessante também é incluir os novos leites, né? Sabendo que muita gente é intolerante à lactose, então a inclusão de leites vegetais é importante, certo. De jinguba, que é barato, de castanha, de aveia, de soja. Então é interessante também começar a incluir nessa substituição, né? Fugindo de um alimento cárneo. Certo. As verduras não podem faltar no nosso prato. E os nossos carboidratos, que são a batata doce, a mandioca, o inhame, o arroz, o nosso funzinho, mesmo sendo vegetariano, pode muito bem. Também pode combinar. Pode combinar aí o nosso prato com funs, com uma charneta, por exemplo, sem problemas nenhum. Então, temos aí um leque enorme para ter uma saúde plena. Podemos seguir, sim, essas orientações para que cheguemos aos 100 anos. Amém, amém. Foi bom estar em companhia da nossa convidada na abordagem do tema de hoje, não é? A alimentação sem carne. A doutora Arlete Lupassa falou e muito bem, deixou aqui ricas recomendações para si, estimado ouvinte. Espero que tenha gostado e que, mais do que gostar, na verdade é que possa já começar a colocar em prática, para que então você possa ser um vegetariano, se possível. Lembrar que, como disse a doutora, não é fácil, mas também não é nada difícil. E deve seguir os passos aqui passados para então conseguir alcançar esse objetivo. Recordar que a doutora Arlete Lupassa é nutricionista, é palestrante e também consultora nutricional. Doutora, quer deixar saudações para conhecidos e não só? Esteja à vontade.
para deixar abraços. Bem, quero deixar saudações aos meus familiares, ao meu esposo, aos meus filhos. Também quero deixar saudações às alunas do curso de culinária 100% vegetariano da Igreja Central. A Igreja Central de Luanda? Sim, a Igreja Central de Luanda, sim. As minhas colegas, a irmã Dina, a irmã Priscila, a irmã Leila. Estamos aí nessa empreitada nova para passar essa alimentação saudável às nossas irmãs. Então, estamos a passar esse curso todos os domingos sobre alimentação vegetariana 100%. Então, estamos aí a dar essas aulas para elas. Quero mandar saudações a todas elas, a todos os membros da Igreja Metropolitana, principalmente aos meus alunos dos primários. Muito bom, então estão saudados e por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã com este programa Vida Plena, que cuida da sua saúde em 3Ds. Cuidamos de si física, mental e espiritualmente. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a si e toda a sua família. Mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena.